E hoje aqui no bate-papo nosso, a gente está com o José Carlos, que é coaching, né? E também é subsíndico de condomínio, já foi síndico, né? Boa noite, José Carlos, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Boa noite, Chico. Tudo bem contigo? Graças a Deus, e vocês aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite, ouvinte. Bom, Chico, primeiramente eu quero agradecer o convite de estar aqui contigo. É um prazer imenso, uma satisfação enorme, uma alegria muito grande. Eu tenho acompanhado o teu trabalho aqui. Parabéns pelo trabalho, esse trabalho de social que você faz aqui, que leva entretenimento, leva conhecimento, né? É uma contribuição que você faz à sociedade. Parabéns, seu trabalho está muito legal. Além disso, quero parabenizar também, né, a todo o pessoal da rádio aqui pelas instalações, né? Espetacular. Estou boquiaberto, né? Realmente vale a pena conhecer, né? Primeiro mundo, rádio de primeiro mundo. Muito legal mesmo, parabéns a todos vocês. Com certeza, José Carlos. Eu que te agradeço, viu, pela sua presença aqui. E já tem uma perguntinha aqui. José Carlos, nos fale sobre ser coaching e o que tem de benefícios para você e para os moradores dessa formação. Muito bem. Bom, antes de responder a pergunta, né, eu preciso fazer uma breve apresentação de quem sou eu e do que é o coaching, basicamente. Sim, o que significa né? também Então, certinho. assim, bom, meu nome é José Carlos Adamoli Júnior, né, eu sou, a família Adamoli veio da Itália para cá, viemos direto para Piracicaba, né, temos bastante conhecidos aqui na cidade. A família Adamoli, ela participou bastante da construção, até mesmo cultural aqui de Piracicaba. E eu, nos últimos 20 anos, acabei me especializando, dedicando meu tempo, meu dinheiro em técnicas, diversas técnicas baseadas cientificamente, né, com base científica, que promovem o desenvolvimento do potencial do ser humano. Técnicas que ampliam a inteligência emocional do ser humano. O que é isso? O que é ampliar a inteligência emocional do ser humano? É aumentar a sua capacidade de enxergar alternativas a mais para os problemas do dia a dia. Então, nesses últimos anos eu venho dedicando a essas técnicas. Dentre essas técnicas, hoje eu sou um mestre em PNL, Programação Neurolinguística, tenho 13 anos de estudo na área da psicologia clássica, da cognitiva comportamental, sou um especialista na psicologia positiva, estudo bastante a física quântica. Hoje a física quântica ela vem ao encontro de muitas coisas da religião, muitas coisas da própria psicologia, técnicas motivacionais, técnicas de oratório e finalmente o coaching. O coaching é apenas uma dessas metodologias com base científica que promovem o desenvolvimento do potencial do ser humano em qualquer área. Então, promove o desenvolvimento de um empresário, de um desenhista, de um engenheiro, de um torneiro mecânico, de um pedreiro, de um mestre de obras e também de síndicos, né? Então, eu uso não só para a minha vida pessoal, mas também para a minha vida profissional, né? Porque há cerca de 20 anos eu dedico a isso e recebo pessoas, times e empresas no meu escritório para ajudá-los a se desenvolverem. Então, quando a pessoa me procura, a gente trabalha com ela usando esse mix de técnicas e o coaching é só mais uma delas, né, para ajudá-la a resolver ou melhorar em alguma área da vida, seja pessoal, social, familiar, financeira, profissional, espiritual, relacionamento, saúde. Trabalho com times de futebol, times vamos dizer, ligados a esporte e times ligados ao business, ligados ao mundo corporativo, ligados à empresa. Trabalho com profissionais individualmente de todas as áreas. Então, eu recebo no meu escritório lá músico, recebo a pessoa que é do lar, eu recebo a pessoa que é calheira, a pessoa que é empresária, recebo pessoas de todas as áreas, de todas as classes, de ambos os sexos. Meu cliente mais novo tem 13 anos, o mais velho tem 80. Então, ou seja, respirou, tem metodologia para ajudar a se sentir melhor, a superar seus desafios, seus medos, seus obstáculos. E, no fundo, Chico, o que nós queremos mesmo é sermos cada vez mais felizes, né? Com certeza.
Também a minha formação original há 32 anos é em engenharia mecânica, com especializações em liderança, empreendedorismo e administração. Então, todo esse mix eu uso para ajudar pessoas. E como síndico, subsíndico, né, no edifício Condomínio Cabreúva, eu, desde 1995, eu fiz parte do primeiro grupo, que foi o time de administração de obras, que em 95 estava concluindo as obras. E desde então, ano após ano, até hoje, eu participo da administração, ora como síndico, ora como subsíndico, ora como conselheiro, mas nunca abandonei, né? Uhum. Você deve saber, né, Chico, a hora que cai na corrente sanguínea, né, a gente não consegue, como, né, não consegue abandonar. Pois é. Então, aí respondendo à pergunta, né, como o coaching é uma metodologia, além da PNL também que eu uso e da psicologia, são metodologias de desenvolvimento do potencial do ser humano, o síndico, você queira ou não queira, ele é um líder, ele ocupa uma função de gestor. Então, há a necessidade do síndico também se desenvolver como gestor, como líder, porque afinal de contas ele está ali lidando com pessoas. Seja um empresário, seja um síndico, seja um profissional de qualquer área, né? Até mesmo aqui na rádio, né, Chico? A gente está sempre lidando com pessoas. Sim. E lidar com pessoas não é muito fácil. Por que que não é fácil? Porque ninguém é igual a ninguém. O mundo hoje tem 7 bilhões e 700 milhões de habitantes e ninguém é igual a ninguém. Nós não temos duas pessoas iguais, não temos, ó Chico, nem sequer duas digitais iguais. Então, lidar com pessoas é complicado porque ninguém é igual a ninguém e o gestor, o líder, e no caso a figura do síndico, que vai ser o líder, o gestor daquela comunidade ou daquele condomínio, ele tem que ter essa habilidade de entender e de se comunicar de uma maneira mais assertiva. Então, o que eu uso são essas ferramentas de comunicação, essas ferramentas de desenvolvimento, não só para mim como síndico, mas para mim como profissional da área, e também aplico elas nos clientes todos que me procuram. Dentre essas metodologias todas, né, eu entendo que a comunicação seja a ferramenta mais importante. Porque o bolo da vida, né, a receita para a nossa vida, o bolo da nossa vida, ele tem vários ingredientes. Você vai fazer um bolo, Chico, vai açúcar, vai trigo, vai ovo, vai água, vai leite, vai uma série de coisas. São ingredientes. Então o bolo da nossa vida, para a gente ter sucesso na vida, para a gente ser feliz na vida, precisam de vários ingredientes. É necessário ter fé, é necessário ter um propósito, ter uma visão do que você quer na vida, porque sabe aquela pessoa que só veio a passeio aqui? Aí fica mais difícil, né? Você tem que entender a sua importância, ter esse pensamento sistêmico, entender a sua importância no sistema. Então, nesses ingredientes do bolo, a gente inclui aí o foco, a gente inclui aí também a motivação, né? E a autoestima, né? É um problema muito grande, né? Hoje em dia, principalmente com o brasileiro, em todas as classes sociais, viu? Não há distinção de classes, não. Todas as classes sociais, independente de quanto dinheiro a pessoa tem no banco, a pessoa tem os mesmos problemas. Problema de comunicação, problema de relacionamento, problema de autoestima. Dinheiro não é a solução para nada. Aliás, como eu sempre digo, né, Chico? Dinheiro e poder não melhora e nem piora nada, apenas revela quem a pessoa é. Se você dá mais dinheiro e mais poder para uma pessoa, se ela é mesquinha, ela vai ficar mais mesquinha. Se ela é insegura, vai ficar mais insegura. Se ela é caridosa, vai ficar mais caridosa. Então, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, dinheiro não é a solução dos problemas, mas sim esses outros ingredientes do bolo da vida que eu estou falando aqui. E, respondendo à pergunta, a comunicação, as técnicas de comunicação, de persuasão, de influência, de rapport, que nós chamamos, que é uma palavra francesa, que significa sintonia, né? Essas técnicas são as mais importantes que a gente aplica nos síndicos e também nos profissionais de qualquer área que estão querendo se desenvolver. Tá certo. Então a primeira pergunta já foi respondida, né? No caso, né? Sim. Como ter sucesso na vida? Bom,
Sucesso, como eu estava dizendo, é uma coisa assim muito subjetiva, né, Chico? Sucesso para mim pode ser uma coisa e para você pode ser outra. Eu trabalho, por exemplo, já trabalhei com pessoas em estado terminal, onde sucesso para essa pessoa era conseguir levantar da cama, dar 5 passos, sentar num banco de jardim, junto com a pessoa amada e olhar a paisagem. Outras pessoas, sucesso é ter dinheiro na conta. Para outras pessoas, sucesso é resolver um problema familiar. Para outras, é subir na carreira. Enfim, sucesso é muito subjetivo, sucesso é muito pessoal. Não existe uma única coisa que define sucesso. Agora, uma outra coisa que eu treino as pessoas que me procuram é que sucesso é uma ciência. Assim como a matemática, a física, a química, sucesso é uma ciência. Se você fizer a regra do jogo certinho, se você aplicar a fórmula certinho, você vai ter sucesso com certeza. Note que sucesso é diferente de felicidade. Felicidade é estado de espírito, é estar contente com aquilo que você tem. Você está contente com aquilo que você tem, então você é feliz. Você pode ser feliz agora, independente de todo o resto. Então, felicidade e sucesso são coisas distintas. Sucesso é uma coisa pessoal, mas existe uma técnica, uma ciência para obter o sucesso. E essa ciência para obter o sucesso, ela passa basicamente por 3 etapas. Primeiro, a pessoa precisa querer. O querer está ligado à motivação. Qual é o motivo dela querer aquele sucesso? Então, para o ouvinte entender mais facilmente, vamos fazer uma metáfora assim. Vamos fazer de conta que você quer atravessar por um cabo de aço 2 prédios. Então, 2 prédios, imagine 2 prédios bem altos, e você quer atravessar de um ao outro por um cabo de aço. E o sucesso para você vai ser chegar do primeiro prédio ao segundo, indo pelo cabo de aço. Então, primeiro passa pelo desejar, pelo querer. Esse desejar, esse querer, está ligado à sua motivação. Por que é que você quer chegar do outro lado? Por que é que chegar do outro lado é sucesso para você? Então, primeiro vem o desejo. Segundo, vem o saber. Se você quer, tem o cabo de aço, mas você não sabe, também não vai ter sucesso. Esse saber está ligado a esse bolo da vida, né? A saber se comunicar, ter uma estratégia boa de vida, ter propósito, ter foco, tratar os conflitos internos. Todos nós temos conflitos internos, ter persistência, ter determinação, ter paciência. Aliás, persistência, determinação e paciência difere o amador do profissional, a criança do adulto, o menino do homem, né? Então, persistência, determinação são ingredientes, e paciência são ingredientes essenciais para o sucesso. Então, o saber atravessar esse cabo de aço imaginário que nós estamos falando aqui, é a estratégia que você tem que montar para ir de um prédio ao outro. Então, você tem que desejar, tem que saber e tem que ter o cabo de aço. Se não tiver o cabo de aço, não adianta você saber e nem desejar. Tendo o cabo de aço representa, nessa nossa analogia aqui, a oportunidade. Muitas pessoas falam que não têm oportunidade na vida, o que é uma mentira muito grande. Todos nós temos oportunidades o tempo todo. Só que... nós sabemos aproveitá-la. Chico, o que acontece? Quando uma oportunidade bate à tua porta, não é uma garota sexy, bonita, te convidando para sair. Ou, pensando nas mulheres, não é um cara malhadão, bonito, rico, te convidando para sair. Quando a oportunidade te bate à porta, ela vem disfarçada de problemas. Os problemas são as oportunidades disfarçadas, porque os problemas trazem consigo a semente do crescimento e da solução. Nunca uma oportunidade vai bater na tua porta, bonitinha, e se apresentando, olha, eu sou a oportunidade da tua vida. Não, vai acontecer um problema na tua vida, e se você for persistente e paciente, for profissional mesmo, você vai resolver esse problema, e após a solução desse problema, a sua vida se transforma. Então, na verdade, os problemas eles não existem contra nós, eles existem por nós. Você pode ver que os maiores saltos na humanidade foi nos momentos de maior dificuldade. Olha para as pirâmides do Egito, no meio do deserto, sem tecnologia.
aquela construção fabulosa. Olha para o Japão e para a Alemanha em 1945, literalmente em cinzas Após a Segunda Guerra. Né? Após a Segunda Guerra. E o que eles são hoje? Potência. Os superpotências tecnológicas e financeiras. Por quê? Porque eles tiveram um problema muito grande. Às vezes a gente até brinca, né, que no Brasil faltam problemas, né? No Brasil não tem maremoto, não tem terremoto, não tem furacão, não tem guerra, por isso que vai devagarzinho, né? Mas agora nós esperamos que ele vá decolar, né? Então as oportunidades, o cabo de aço para você atravessar de um prédio para outro, elas aparecem disfarçadas de problemas. E nós, ao encararmos e resolvermos esses problemas, que existem por nós e não contra nós, a nossa vida muda. Nós passamos para um nível superior, não de pessoa, mas de conhecimento, de habilidade, de recursos e até mesmo financeiro. Ok. Como funciona o poder na mente das pessoas? Então, essa questão do poder, é como eu estava dizendo, né? Às vezes uma pessoa se torna síndico do prédio, ou assume um cargo de comando, ou ganha um dinheiro, e aí aquilo sobe na cabeça e começa a pisar na cabeça dos outros, né? Começa a se sentir, como dizem por aí. Então, como eu disse anteriormente, o dinheiro, ele não corrompe ninguém. Ele apenas, nem o dinheiro nem o poder, ele apenas revela quem a pessoa é. Então, no caso, o que eu passo para os síndicos que me procuram, para os líderes que me procuram vamos nos comunicar bem. É comum que as pessoas julguem umas às outras, mas o líder tem que controlar esse julgamento. Então, o julgar ao outro, ele é inevitável, ele é inconsciente. Você, provavelmente, Chico, já aconteceu contigo, de falar com uma pessoa por 5 minutos e fazer o seguinte comentário: meu santo não bateu com o dela. O que é isso? É um julgamento. É inevitável. É inconsciente. Ele acontece com todo ser humano normal. O inverso também é verdadeiro. Você conversa com uma pessoa 5 minutos, nunca viu ela na frente, e fala assim: nossa, que cara legal. Também é um julgamento. Das duas formas você pode estar errado. Só que o julgamento é inevitável. Mas o líder tem que saber lidar com essas coisas. Muitas vezes a pessoa assume um cargo de síndico e não tem essa habilidade natural. Sem ter o preparo necessário. Tem vários casos assim, viu? Exatamente. Então, o que eu recomendo é que procure se informar um pouco mais a questão da comunicação e da liderança. Se forme. Hoje tem o próprio CONASE, a Confederação Nacional dos Síndicos, tem o curso lá para se formar síndico profissional, Sim. Síndico judicial também, né? Que já tem casos aqui já. Sim. Procura, né, estudar, né? Sim. Então, é isso mesmo. A pessoa, vamos dizer assim, quer pilotar um avião. Tem que saber dirigir, né? Tem como, né? Nunca fez uma aula de voo, né? Tem como, né? Então, o que vai acontecer? Vai cair, né? Então, as pessoas acabam... Seria pelo impulso, José Carlos, na hora da assembleia ali? Não sei o que, o síndico está roubando, o síndico está fazendo isso, está fazendo aquilo, eu vou entrar, vou baixar o valor do condomínio, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, como uma política, vamos dizer assim. Seria isso, aquele... Vamos falar assim, um impulso na hora, assim, não, eu me candidato. Sim. Tem vários aspectos, né? A minha experiência aí desde 95, né? A gente vê que essas assembleias de eleições para síndico, aprovações de contas e definições de outras coisas, elas funcionam como uma audiência lá mesmo, um dia de votação na Câmara dos Deputados, né? Então, tem aquele grupinho que é contra o outro grupinho e começa a fazer conchavo. O grande problema, Chico, é que cada um quer defender só o seu. A primeira coisa que as pessoas têm que ter consciência é que quando você decide morar num condomínio, seja vertical ou horizontal, você está optando em viver em comunidade. Então as coisas não podem ser só do seu jeito. O que eu falei no início da nossa entrevista, que uma pessoa é diferente da outra. Nós não temos duas pessoas iguais, não temos duas famílias iguais. Então não dá para tudo ser do jeito só de um. Quando você decide morar em condomínio, as pessoas têm que saber que tem que ter uma certa flexibilidade emocional, porque cada família tem valores diferentes,
tem gostos diferentes, tem rotinas diferentes, tem pensamentos diferentes. Então, morar em condomínio é a arte de se comunicar, é a arte de se relacionar. E isso, como você bem falou, Chico, precisa ser treinado, precisa ser estudado. Não dá para marinheiro de primeira viagem, sem nenhum preparo, querer pegar isso. E respondendo a tua pergunta, sim, acontece naquele calor da discussão, o síndico está roubando, o síndico é incompetente, o síndico não sabe isso, não sabe aquele outro, eu vou pegar. Aí ele passa de atirador de pedra para vitrine, para vidraça, né? E aí as coisas mudam de figura. Aí ele sente na pele o que é a verdade mesmo, né? Quando eu vou desenvolver o trabalho fazer esse trabalho de desenvolvimento dentro de empresas, Chico, uma coisa que eu faço lá é trocar pessoas de setores. Então, às vezes, o setor logístico está jogando pedra no pessoal de vendas porque não faz a venda, porque não é feito do jeito que eles esperam, tal. O pessoal de vendas não trabalha direito? Não, é o pessoal de logística que não trabalha direito, então eu inverto as funções. Você que é de logística vem para vendas, você que é de vendas vai para logística. Acaba, depois de um mês, cada um entende a dificuldade do outro e as coisas se resolvem por si só. Então, as discussões não haveriam se as pessoas tivessem a capacidade de entender o ponto de vista do outro, porque ninguém pensa igual a ninguém. E aí a pessoa quer abraçar aquilo, achando que com o autoritarismo ou com o jeito dele é certo. Que nem sempre está certo, né? Nem sempre está certo. Aliás, o certo e o errado, ele é muito relativo. O que é certo e o que é errado. Para mim pode ser certo, para você é errado e vice-versa, né? Exatamente. Então, o que a gente costuma dizer é assim, se uma coisa faz bem para você, te deixa feliz e não prejudica quem está ao redor, então está tudo certo. Agora, se te deixa feliz, mas prejudica quem está ao redor, então peraí, vamos chegar num consenso, porque não está muito certo. Então, muitas vezes a pessoa se empolga, como você bem disse, e se entrega para aquela função lá e depois fica igual cego em tiroteio, né? Barata, tonta, perdidinho e a coisa ainda acaba por piorar. Então, o síndico ele tem que ser um mestre em comunicação, porque comunicação não é falar bem. Comunicação é a arte de se fazer entender e, principalmente, entender o outro. Essa é a verdadeira arte da comunicação. Falar, 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 Chico, até Maritaca fala, né? Exatamente. Agora, tem que falar com consistência. Então, eu costumo dar algumas dicas. Por exemplo, ouça 2 vezes mais do que você fala. Por quê? Né? Deus deu 2 ouvidos para a gente ouvir mais do que falar. Para ouvir mais do que falar. Né? Pense, mas pense com calma antes de falar. Evite as respostas de bate-pronto, porque acaba virando discussão e você fala bobagem. Né? Uma palavra falada, uma oportunidade perdida, uma flecha tirada, não tem mais volta. Né? A hora que você falou aquela bobagem, você pode até tentar consertar ali na frente, mas você sabe, vai ficar sempre remendado. Então, é importante, saiba ouvir e pensar antes de responder. Né? É a principal dica que eu dou, porque muitas vezes aquelas reuniões de assembleia ali acabam ficando mais calorosas, né? E as pessoas começam a falar e não pensar mais. Né? Então, você tem aquele que fala e não pensa, tem aquele que pensa e não fala. O ideal é que você pense e fale mansamente. Né? Não há nada que resista a um trabalho honesto, a um trabalho com ética, a uma ideia ética, uma ideia que todos vão ganhar. Né? Como eu sempre digo, tudo aquilo que é baseado na ética, na verdade, na honestidade, perdura e é lucrativo ao longo do tempo. Agora, aquilo que não é baseado na ética, na honestidade, ele pode até parecer lucrativo num primeiro momento, mas não vai resistir ao longo do tempo. José Carlos, qual o fator determinante para ser um bom profissional? Qualquer área, né? Boa pergunta, né? Para ser síndico, para ser empresário, para ser CEO, operador de som, radialista, gostar o que faz. Também, né, Paulo? Com certeza, tem que gostar do que faz. Bom, muito bem colocado, Paulo, né? A primeira coisa, né, você tem que amar, né? Amar o que você faz. Fazer com amor tudo, né? Eu costumo até dizer, Chico, que o amor é até pouco, tem que ter a paixão.
sabe aquela coisa ardente, né? Você gostar tanto do que você faz que você é apaixonado, porque o cara que é apaixonado, ele não dorme, ele só pensa naquilo, ele não tira a cabeça daquilo. É o Então, Paulo, né? pra Adora a ser... rádio, dorme com o rádio do lado, acorda. É isso aí, Paulo. Se você for ver os profissionais bem-sucedidos, né? Você pega, por exemplo, nós tivemos o Cestinha, né? O Oscar Schmidt. Ele sempre contava que terminava os treinos, ainda assim ele ficava lá arremessando mais 1000 bolas todos os dias. Por isso que ele é o Cestinha. Ele era o Cestinha, né? Não é que ele nasceu sabendo aquilo. Você pega um grande pianista, um grande maestro, um grande violonista, você vai falar ele tem o dom? Dom nada, né? Ele estuda desde os 4, 5 anos de idade, dorme com o violão, né? Almoça com o violão, né? Toma café da manhã com o violão e só faz aquilo com o violão ou com o violino. Enfim, eu, por exemplo, eu trabalho todos os dias, de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 9, 10 horas da noite, todos os dias. E no domingo, para descansar, eu reciclo e preparo a agenda da semana seguinte. Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Tem dia que ou melhor, tem noite que eu acordo e acordo com aquela vontade de fazer mais um pouco. Isso é a paixão pelo que faz. Então, os profissionais que são apaixonados pelo que faz, eles se destacam. E todo mundo vai falar assim, nossa, você tem o dom, você nasceu com o dom. Tenho dom nada, né? Essa eloquência que eu tenho aqui, que eu estou falando contigo, a eloquência que você tem como radialista, nós desenvolvemos isso, nós não nascemos com isso. Aliás, né, Chico, quando nascemos nós nem sabíamos falar, né? Nós fomos desenvolvendo em função de uma paixão de fazer algo. Mas eu gosto de resumir assim, são os 3 Cs. Eu trabalho muito com modelos, né? Modelos para o pessoal gravar bem a informação, né? É a metáfora, né? A metáfora é a língua dos deuses. Se você pegar Jesus Cristo, por exemplo, Jesus Cristo nunca escreveu nenhuma palavra, Chico. Mas tudo que ele ensinava através de fábulas, de histórias, de metáforas, e todo o conhecimento dele, ou tudo que ele passou, é lembrado até hoje graças a ser associado com histórias. Então eu gosto sempre de criar mnemônicos, né, algumas historinhas, algumas fábulas, né, para lembrar. Então o que torna um profissional um grande profissional? Eu gosto de brincar que são os 3 Cs. CCC. CCC, não é aquilo que o pessoal tem embaixo do braço, não. CCC, então a brincadeira é para o pessoal não esquecer. CCC. C de competência. Competências. O outro C de caráter e o outro C de compromisso, comprometimento. Então vamos explicar cada um deles. O C de comprometimento. O que é ser comprometido com essa paixão, com algo, com o rádio, ou com o meu trabalho, ou com o trabalho de qualquer outra pessoa? O que é ser comprometido? Vamos fazer uma outra historinha, uma outra analogia. Digamos que hoje de manhã eu e você tomamos um café americano, que é ovos com bacon. A galinha que botou os ovos para o nosso café da manhã, ela estava envolvida com o nosso café da manhã. Já o porco, que teve que morrer para acontecer o nosso café da manhã, ele estava comprometido com o nosso café da manhã. O bom profissional, o bom síndico, o bom empresário, o bom profissional em qualquer área, ele é comprometido, ele se entrega de corpo, mente e alma, e é aí que entra esse amor, essa paixão que o Paulo falou. Então, comprometimento, um C. O outro C, caráter. Olha, infelizmente a gente sabe que um grande número de brasileiros tem uma certa dificuldade com o caráter em função de uma cultura que se estabeleceu aí, a cultura do atalho, a cultura do caminho mais fácil, a cultura levar vantagem, né? Levar lei vantagem. Do Gerson, né? Lembra a lei do Gerson? Opa, né? Eu gosto de brincar, papai que me contou, nada, né? Aquela propaganda, eu gosto de levar vantagem, isso, certo? Lembra? Então isso marcou uma época, aliás eu vi uma entrevista com o Gerson, para quem não sabe, aí o pessoal da geração mais nova, Gerson foi um excelente, um espetacular jogador da seleção de 70, tricampeão do mundo, né? E ele fez uma propaganda de um determinado cigarro e no final da propaganda era eu gosto de levar vantagem, certo? Metia o certo porque ele era carioca, né? E ele, nessa entrevista que eu vi há pouco tempo atrás com ele até hoje ele é magoado com isso, né? Porque ele fez a propaganda, mas não com essa ideia
do brasileiro usar isso para tirar vantagem sobre o outro, né? Ele estava falando do produto, do cigarro, do custo do cigarro naquele ponto específico, né? E acabaram deturpando e virou meio que, vamos dizer assim, o jargão do malandro. E no Brasil a gente sabe que, infelizmente, no ranking do caráter ele está lá embaixo. Mas eu vejo um entusiasmo muito grande nos meus clientes, no momento em que nós estamos vivendo, eu vejo um entusiasmo muito grande e esse caráter está sendo recuperado, graças a Deus. Eu acredito, essas novas gerações que estão chegando, eu acredito que nós estamos recuperando esse caráter. Se Deus quiser. Eu digo para os meus clientes que estão em treinamento que se ele tiver caráter, honestidade, ética, moral, ele já está na frente da grande maioria dos concorrentes dele, mesmo não tendo todo o conhecimento técnico necessário. Então, aqui no Brasil faz total diferença, né? Nós estamos vendo aí, principalmente no judiciário, temos vários exemplos, mas eu não vou entrar em política nem em nomes, mas quando um juiz ou outro faz tudo certinho, ele fica conhecido nacionalmente. Mas o que ele fez? Não fez nada mais do que a obrigação dele. Nós já tivemos lá atrás um caso, inclusive, de uma pessoa que ganhou um casaco e nesse casaco tinha uma carteira. E a pessoa foi procurar quem doou e devolveu a carteira com o dinheiro que tinha dentro. Essa pessoa saiu até num jornal, no noticiário de um jornal de uma emissora de televisão aqui no Brasil. Ou seja, isso é péssimo. Olha, quem tem ética, quem é honesto no Brasil, sai até no Jornal da Noite, né, para todo mundo ver, né? Então, felizmente, isso está mudando no nosso país, mas voltando. Então, tem que ter compromisso, comprometimento e caráter. E o outro C é o C das competências. Bom, independente de ser síndico, CEO, engenheiro, qualquer função. Competências. Não estou falando da competência técnica. A competência técnica naquilo que você faz, a gente entende que é básico. Você quer ser radialista, você tem o conhecimento básico necessário para ser radialista. Eu quero ser, eu gosto até de me intitular como estrategista de vida, carreira e negócios. Não gosto de falar só coach, porque o coach é apenas uma das ferramentas que eu uso. Então, eu sou um estrategista de vida, carreira e negócios. As competências técnicas, eu estou aí há mais de 20 anos adquirindo. Agora, as competências de fato que diferem um profissional do outro são outras competências. Inclusive, eu dou assistência a diversos RHs de diversas empresas, de diversos portes, e o que a gente está procurando nos profissionais de todas as áreas, desde o chão de fábrica até cargos executivos, são essas competências do poder da comunicação, capacidade de boa comunicação, que falamos há pouco, tem técnica para isso e treinamento para isso, capacidade de gestão de pessoas, capacidade de gestão de conflitos, capacidade de organização e planejamento, capacidade de atitude, capacidade de automotivação, capacidade de foco, capacidade de criatividade. Então, todas essas outras competências são muito mais olhadas hoje em dia no mundo corporativo do que propriamente dito o conhecimento técnico, porque se a pessoa tem automotivação, se ela tem atitude e ela tem alguma dúvida, hoje é tão fácil adquirir conhecimento, não fala sério, né? Com certeza. E o José Carlos, além de ser coaching, também é subsíndico do condomínio Edifício Cabreúva, né, José Carlos? Sim, sim. Gosto sempre de dizer, né? Sou um estrategista de vida, carreira e negócios, trabalho com coaching, entre outras metodologias que desenvolvem a capacidade não só do síndico, mas da pessoa ou do profissional de qualquer área, né? Nesse sentido, eu gostaria de reforçar dentro do condomínio, né, a necessidade da boa comunicação do síndico, né, que os síndicos, principalmente os de primeira viagem, eles devem buscar um conhecimento a mais de como se comunicar, porque, volto a dizer, comunicar não é só falar, né, é a arte de se fazer entender. Eu aposto com você, Chico, que em algum momento da tua vida você foi em algum bar, algum restaurante
e pediu um suco de laranja com gelo e sem açúcar e ele veio totalmente diferente. Ou veio com gelo, veio, né? O garçom chega e traz ao contrário do que você pediu. Acontece muito isso. Né? Por quê? Porque o ser humano tem essa característica, não vamos dizer defeito nem falha, é uma característica do ser humano. Né? Você normalmente está falando e o outro não está te ouvindo. Eu costumo brincar nos meus treinamentos que Deus, ou melhor, a natureza sacaneou a gente quando colocou o ouvido na mesma direção um do outro, porque entra de um lado e sai do outro. Né? Tinha que ter um desnível aí para a informação ficar dentro do cérebro. Né? Brincadeira à parte, né? As pessoas lembram da música, mas não lembram da letra. Ou seja, ouve com o aparelho auditivo, mas não escuta. Escutar é com o cérebro. É muito comum. Uma vez eu estava dando um treinamento numa empresa aqui em Piracicaba e um belo de um dia eu cheguei lá e o dono da empresa queria mandar a menina da recepção embora. Falei, mas por que você quer mandar ela embora? Ele já estava em treinamento há algum tempo, então eu tinha essa liberdade, né? Até mesmo de questioná-lo em relação às atitudes dentro da empresa dele. E ele falou, não, eu cheguei aqui de manhã, 8h30 da manhã, eu pedi para ela às 2h, me transferi o Pedro via telefone na minha sala, porque eu ia estar numa reunião e era estratégico que ela me transferisse o Pedro naquela reunião, né? Eu tinha esquematizado tudo para isso, ela anotou e deu 2h, ela me transferiu o João na minha sala. Né? Não foi o Pedro, ela transferiu o João. E isso estragou toda a estratégia que eu tinha para aquela reunião, eu estou com raiva, vou mandar ela embora. Bom, eu perguntei a esse empresário, mas a falha foi de quem? Foi dela mesmo? Quem é que está em treinamento? Você lembra que as pessoas ouvem com o ouvido e escutam com o cérebro. Quando você dá uma informação e vai embora, a pessoa não escutou. Ela lembra da música, mas não lembra da letra. Ela lembrou que era um santo, transferiu, né, o João, mas não transferiu o Paulo. Né? Lembrou da música, mas não lembrou da letra. Então, como evitar esse tipo de problema? Se eu fosse dono de um restaurante, de um bar, e aqui vai uma dica, né? Instrui seus garçons para toda vez que ele receber um pedido, ele repetir para o cliente, o senhor quer então um suco sem gelo? Confirma, né? Exatamente. Então, isso é um exemplo de que o cérebro prega peças. Você nunca brincou de telefone sem fio? Fala uma coisa para um, que fala para outro, para outro, para outro. Quando chega na sexta, sétima, oitava pessoa, a mensagem está completamente deturpada. É uma característica do cérebro humano. Então, todos os conflitos que existem no mundo, os conflitos entre casais, aliás, eu trabalho com casais também que estão passando por dificuldades. Todos os conflitos que existem no mundo, seja dentro de uma empresa, seja num casal, seja dentro do condomínio, entre vizinhos, moradores e até mesmo com o síndico, é sempre o problema de uma comunicação mal feita. Né? E nós não aprendemos nem em casa e nem na escola, naquela escola formal, como se comunicar de uma maneira adequada. Ok. Bom, eu gostaria de aproveitar aqui esse tempinho, né, que está sobrando para deixar uma mensagem para o ouvinte, uma mensagem para o ouvinte que agora nós estamos começando o ano 2019, né? Então estamos transcendendo, estamos começando, aliás, o ser humano é o único bicho vivo na face da Terra que tem a capacidade de transcender, ou seja, começar de novo, renascer para a vida. E a virada do ano é sempre esse transcender, esse começar novamente. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é: comecem um ano de uma maneira correta. E como seria essa maneira correta? Aqui vai uma dica para vocês. Olha só. Cuidem da mente de vocês. Como que cuida da mente? Bom, a nossa mente, ela tem várias portas de entrada. Os olhos, aquilo que você lê. O que você lê? Você lê só aquele jornal que espreme e sai sangue? Ou você lê livros, ou você lê coisas que agregam conhecimento, que agregam na sua emoção? Cuida do que você escuta. Você escuta só coisas ruins, fofocas, desastres, desgraças, ou você escuta coisas boas, como o programa do Chico Monteiro, né? Obrigado pelo programa do Chico Monteiro. Então, cuida do que você olha, para o que você olha, cuida do que você ouve e cuida do que você fala. O que você fala, você também ouve.
Então, aquelas pessoas que são muito negativas, que ficam repetindo desgraças, repetindo mensagens negativas, essas pessoas estão contaminando suas mentes e estão estragando o seu destino, estão estragando o seu ano, estão estragando o seu futuro. Cuida do teu foco. Aquilo que você foca, aumenta. Onde você olha, aumenta. Você pode encontrar um monte de defeitos em várias pessoas, mas também pode encontrar um monte de virtudes, dependendo do que você vai focar. Então, síndico, foca nos aspectos positivos das pessoas. Procura evitar o julgamento, porque todo mundo julga, mas o síndico, o líder, ele não pode julgar, pelo menos não pode externar. Procura focar nas virtudes que cada um tem. Procura ouvir mais do que falar e procura entender o que o outro tem a dizer. Segunda dica, cuida do teu corpo. Pensa no que você bebe, no que você come e nas atividades físicas, como é que você está cuidando da tua saúde. E terceiro, cuida do teu espírito. Como é que você cuida do teu espírito? Com gratidão. A gratidão é a maior das emoções que o ser humano pode sentir, juntamente com amor e sexo. Cuida da gratidão e da caridade. Pratica gratidão e caridade. Com gratidão e caridade é um processo de retroalimentação. Quanto mais você tiver e agradecer, mais você vai ter. Quero aproveitar e deixar meu telefone aqui, o tempo já se esgotou. Meu WhatsApp, telefone é 19 991 47 2690. 99147 2690. José Carlos Adamoli Júnior. Se você colocar lá no Google José Carlos Adamoli Júnior, você vai encontrar o meu canal do YouTube, o Instagram, o Face, LinkedIn, todas as redes sociais. Inclusive, vai encontrar o meu endereço no Google Maps, que fica na rua 15 de novembro, em frente ao Colégio Sul de Minuci. Lá é meu escritório e todos estão convidados a conhecer o meu trabalho lá.